Olá, galera. Bom dia, boa tarde. Tudo bom com vocês, bonitinhos? Espero que sim, né? Vamos lá, nossa saga diária. Então, foi dado a vocês alguns exercícios que era de função quadrática lucro, né? Basicamente, elas são iguais, mas vieram dois exercícios, que é o 15 e o 16, que eles são parecidos, mas é totalmente, como é que eu falo para vocês? Ele é diferente, tá? É o mesmo estilo os dois, mas diferente. Então ele fala assim, ó: para abastecer seu estoque, um comerciante comprou um lote de camiseta ao custo de R$ 16 a unidade. Sabe-se que em um mês, no qual vendeu 40 menos X unidades dessa camiseta, ao preço unitário de X reais, o seu lucro foi máximo. Assim sendo, pela venda de tais camisetas esse mês, o percentual de aumento repassado aos clientes, calculado sobre o preço unitário que o comerciante pagou na compra do lote, foi. Eu vou fazer detalhadamente, gente, porque senão não vira. Então, ó, eu vou chamar, por exemplo, eu vou chamar de X o preço de venda. Preço de venda, tá? E ele fala que ele obteve o lucro máximo. Tudo bem? Tá. Então, o que eu sei a respeito? Bom, o custo por unidade, R$ 16. Que mais que eu sei? Eu sei que o lucro é a receita, que é o que ele vende, menos o custo da quantidade que ele produz e tudo mais. Então, vamos pensar assim, ó, a receita. Vamos por aqui, receita, tá? Se ele vende uma peça, ele fatura X. Vamos pensar assim. Se ele vende duas peças, ele fatura 2x. Se ele vende N peças, ele fatura N vezes X. E ele falou que ele vendeu quantos? 40 menos X, não é a quantidade que ele vendeu? Se ele vendeu 40 menos X, eu vou ter 40 menos X vezes X. Joia? Então, aqui eu vou ter, ó, menos x ao quadrado mais 40x. Isso daqui, ó, é a receita, tá? Receita. Agora, vamos pensar no custo. No custo. Se uma peça custou R$ 16, duas peças, 2 vezes 16. Vem embora. N peças, N vezes 16. E essa quantidade de peças que ele vendeu, 40 menos X, vai ser igual a 40 menos X vezes 16. Isso daqui, ó, vai me dar menos 16x e mais, acho que é 640. Tudo bem? Tá. Então, isso daqui, ó, é o meu custo. Ana, por que você achou receita e o custo? Porque ele fala do lucro. E o que vem a ser o lucro, que a gente sabe? O lucro é igual a receita menos o custo. Então, o lucro, em função da quantidade do preço de venda, é a receita, que é menos x ao quadrado mais 40x, menos 16x mais 640. Isso daqui, ó, o x ao quadrado é filho único, tá? Aqui, menos e menos vai dar mais. 40 com mais 16, 56x. E aqui esse menos vai alterar, vai ser menos 640 igual a zero, tá? Essa vai ser minha função. Agora, não precisa nem pôr igual a zero, porque eu quero só saber o menos b. Resultado. Para eu saber, então, isso daqui é o lucro, tá? Então, é uma parábola que ela tá para baixo e ele quer o lucro máximo. Então, detalhe,
esse lucro vai ter uma quantidade máxima. Então, eu vou achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, eu vou ter aqui menos 56 dividido por menos 2. Isso vai ser 28, vai ser o preço, porque você está procurando, aqui é o preço de venda. Aqui é o preço de venda. R$28 é o preço de venda, tá? Achei. Só que o que ele fala pra gente? Ó, vamos pensar. Assim sendo, pela venda de tais camisetas, ele quer o percentual de aumento repassado aos clientes calculado sobre o preço unitário que o comerciante pagou. E ele pagou quanto? R$16 que fala no problema, não é isso? Ele não pagou R$16, então ele quer um lucro repassado em relação ao preço que ele comprou. Agora, presta atenção, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regrinha de 3 básicas. R$16, que foi o quanto custou, equivale a 100%. R$12, Ana, por que 12? Porque é o preço de venda menos o que ele pagou. Ele não pagou 16? Então, isso daqui, ó, é o lucro. O preço de venda menos R$16, que ele menos custo, vai ser o lucro. O lucro é de R$12. Agora, o que significa o lucro em relação ao valor o preço de custo? X. Então, X é igual a 12 vezes 100 dividido por 16, tá? Simplificando por 4, aqui dá 3, aqui dá 4, por 4 aqui dá 1, dá 25. 3 vezes 25, 75% é o lucro em relação, ó, o lucro em relação, calculado sobre, ó, ele quer o lucro em relação ao preço unitário que o comerciante pagou. Então, ó, ele quer saber o aumento repassado aos clientes. Ele comprou por 16, vendeu por 28, o aumento foi 12. 12 em relação a 16 é 75%, tá? Então, eu tentei fazer passo a passo para vocês entenderem o que ele fala. O outro exercício, gente, é cópia desse. Eu, particularmente, achei eles mais difíceis, não foram simples, não. Eu achei isso, eu tentei fazer de um jeito que vocês conseguissem entender. Vamos pro próximo. Eu vou seguir a mesma linha no próximo, gente, tá? Para a gente poder fazer, porque eu acho que senão fica difícil. Então, ele fala assim, ó. Um fabricante de poltronas pode produzir cada peça ao custo de R$300. Então, novamente, eu vou chamar X o preço da peça. O custo por peça, aqui, lá era 16, aqui é R$300. Se cada peça for vendida também por uma quantidade de X reais, tá vendo? É o na verdade, o preço da peça é o preço, vou rabiscar aqui porque não vai pagar não. É o preço de venda da peça, tá? Ele vende a X reais, ela é vendida por X reais, então é o preço de venda, ao custo de R$300. Aí ele fala que este fabricante venderá essa quantidade de venda, tá? E ele fala que X varia de 0 a 600. Assinale a alternativa. Mesma coisa. Ó, vamos pegar o custo. O custo. Se uma peça para ele custa R$300, 2 peças vão ser 2 vezes 300. N peças vai ser N vezes 300. E ele vendeu essa quantidade. 600 menos X vai ser 600 menos X vezes 300. E isso daqui vai ser, a hora que eu se multiplico, vai ser menos 300x, menos e menos, não, mais 18, aqui vai dar 180 mil. Esse daqui, ó, é o custo. Tá? É a formulinha do custo. Agora, vamos lá para a receita, tá? Vamos lá para a receita, que são as vendas. Se ele vender
uma peça, ele vai faturar X, que é o preço de venda. Se ele vender 2 peças, ele vai faturar 2x. Se ele vender N peças, ele vai faturar N vezes X. Se ele vender essa quantidade 600 menos X peças, ele vai faturar 600 menos X vezes X. Isso daqui vai ser menos X ao quadrado mais 600x. Isso daqui, ó, é a receita. E aí ele fala qual alternativa que representa o número de unidades vendidas mensalmente que corresponde ao lucro máximo. O lucro de novo. Então, o lucro máximo é a receita, o que ele vende, menos o que custa. Então, o lucro máximo vai ser, cadê a receita? Tá aqui. Menos x ao quadrado mais 600x, menos 300x mais 180 mil. Aqui vai ser menos x ao quadrado, que é filho único. Aqui menos e menos vai dar mais, e já tinha 600, vai ficar 900x. E aqui vai ficar menos 180 mil. Tudo bem? Tá. Então, eu vou calcular o número máximo de unidades, ou seja, a quantidade X. Então, eu tenho uma parábola novamente, que ela é voltada para baixo, tá? Isso daqui vai gerar o lucro máximo pela quantidade máxima. Aqui é a quantidade máxima gera o lucro máximo. Qual é a quantidade máxima? X do vértice menos B sobre 2A. Então, eu vou ter menos 900 dividido por menos 2. 450. Agora que vem o problema. Isso daqui, esses 450 é o preço de venda, que a gente tinha falado que era o X. O X não era o preço de venda? Ele vai vender a quantidade máxima, X. Se você não prestar atenção, você vem aqui e marca 450. Só que detalhe, pelo amor de Deus, ele vai vender, quanto que ele vai vender? Não é 600 menos X? Então, essa foi a pegadinha, ó. Ele vai vender 600 menos 450. Então, na verdade, o lucro, em termos de quantidade, é 150 unidades. Resultado, essa bagaça é a letra A e não a D. Então, ó, presta atenção. Então, ele fala, assinale a alternativa que representa o número de unidades vendidas mensalmente que corresponde ao lucro. Quanto que ele vendeu? 600 menos X, tá? Quando eu cheguei a isso, eu descobri que a peça, ó, X é o preço de venda. Eu coloquei aqui já. X era o preço de venda. Então, o preço de venda era de 450. Só que aqui ele vai vender, é diferente do outro que queria a porcentagem. O outro queria uma coisa, queria a porcentagem, o primeiro que nós fizemos, referente ao custo. Esse não. Esse que é a quantidade vendida de unidades. Então, resultado é diferente, gente. Um queria uma coisa, outro queria outra. Esse é a quantidade. A quantidade que ele vai vender é 600 menos X. 600 menos 450 é 150. Olha a alternativa A, né? Olha o perigo desse problema. O primeiro, volta à fita, queria uma porcentagem em relação ao preço de custo. E esse que é a unidade. Se o outro também quisesse unidade, você ia fazer a quantidade menos X, acho que era 40 menos X. Esse daqui é que pede isso. Então, cuidado com aquilo que pede, tá bom? Vamos lá para o terceiro e último problema, que não é tão... Esse é mais facinho, é aquilo que a gente já estava vendo. Ele fala assim, ó. Uma indústria produz mensalmente X lotes, então X é a quantidade de lotes, tá?
de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto, aqui ele já deu, ó que facinho. A gente não tem que achar. A venda é 3... A venda não, vou pôr receita, gente. A venda é a receita. Nós estamos falando o tempo todo de receita, aí eu ponho venda. A receita, que são as vendas, é 3x ao quadrado menos 12x. Aqui ele já deu. E o custo também ele já deu. Olha que bacana. Esse daqui ficou facinho. A gente não teve que achar. Então, essa é a diferença, gente, entre um exercício e outro. Tem uns que judia da gente. Aí ele fala, sabendo que o lucro obtido pela diferença entre o resultado da venda e o custo de produção. Ele até explica. O lucro, aqui é a receita menos o custo, tá? Aí, então, o número máximo de lotes mensais, ele quer saber o X, para que essa indústria, para ter o lucro máximo, ele quer saber o X, tá? Para ter o lucro máximo. Então, a receita, o lucro, vai ser 3x ao quadrado menos 12x, menos, aqui, 5x ao quadrado mais... Ana, por que você coloca parênteses? Por que eu coloco parênteses? Porque o sinal de menos troca tudo aqui dentro. Não pode esquecer, gente, por favor. 3x ao quadrado menos 12x menos 5x ao quadrado mais 40x e mais 40. Então, a minha função do lucro, esse com esse, vai ser menos 2x ao quadrado, esse com esse, mais 28x e mais 40. Como ele quer a quantidade, o número de lotes é x. Então, eu venho aqui e vou achar o lote máximo para ter o lucro máximo. X do vértice, menos b sobre 2a, que é igual, cadê o b? Menos 28 sobre menos 4. Em outras palavras, 7 lotes, tá? 7 lotes vai me dar 7 lotes, que são a quantidade máxima, o número máximo de lotes, vai me dar o lucro máximo. Então, isso daqui, a parábola tá assim, porque aqui é negativo, tá? Quando falar em máximo, você já sabe. Então, isso daqui é o X, é a quantidade máxima para dar o lucro máximo, tá bom? Esse daqui foi bem facinho. Agora, os outros dois, por que ficou difícil? Porque nós tivemos que montar as duas expressões, tanto de receita quanto de lucro. E isso realmente é um porre, gente, tá? Sinto muito os exercícios que a gente tem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tentei fazer por partes. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula.